nós seres humanos, nós criamos memória de duas formas. Uma é a repetição e a outra é o impacto emocional. A gente não foi só constante lá no Ser Visita, a gente foi muito paciente também. Porque... Oi, gente! Mais um episódio do Papo de Milhões e hoje a gente vai falar sobre persistência e constância. Embora você não saiba, esse é o grande segredo para quem quer ter sucesso na vida em qualquer coisa que você se propõe a fazer. E a Jaci veio contar um pouquinho também de como ela foi persistente e constante no negócio dela, que hoje alcança seus 5 dígitos por conta dessa persistência contínua. Então, bora lá, Jaci, me conta. Aliás, antes de tu me contar, eu quero dizer uma coisa que não sei se tu sabe, mas já vai também te ajudar no teu próprio processo. Que nós seres humanos, nós criamos memória de duas formas. Uma é a repetição e a outra é o impacto emocional. Então, toda vez que você leva algo para sua vida, seja um hábito ou um aprendizado, enfim, é por conta dessas duas formas de fixar a memória no teu cérebro. Uhum. Então, eu encaro a persistência, a constância, muito também ligada à memória. Porque quanto mais você repete, mais você consegue fazer aquilo ali bem feito, mais você consegue resultado com aquilo, porque você vai aprimorando a cada dia. Então, para as pessoas que têm dificuldade em ser constante, é só elas entenderem o mecanismo do cérebro também, que quanto mais repetir, mais memória tem, mais perfeito fica. Agora pode falar a sua história. Então, a gente não foi só constante lá no Ser Visita, a gente foi muito paciente também, porque a gente não tá falando de coisas de uma coisa que a gente iniciou num mês e no outro mês estava bombando. A gente tá falando de 2 anos. De 2 anos tentando todos os dias, tanto que no começo a gente não tinha folga, porque a gente tinha... E, inclusive, é uma coisa que é importante também, a gente tem um objetivo para saber aonde a gente quer chegar. Porque não adianta só andar sem destino. Tu não tem onde chegar se tu anda sem destino. E aí, desde 2023, a gente tentando, janeiro de 2023, a gente tentando, errando, consertando, e para chegar no resultado que a gente tem. Inclusive tem um livro que fala que é Hábitos Atômicos. Não sei se tu conhece, já leu, já ouviu falar. Já. Lá o autor fala sobre a gente ser 1% melhor todo dia. E nesse 1% melhor, eu não vejo como algo de tipo, por exemplo, na academia. Fui pra academia, peguei 100 quilos em um aparelho hoje, e amanhã eu vou e pego 102, 105. Não, ele fala... Nesse caso, eu vejo muito como em repetição mesmo. Quando, principalmente para nós mulheres, a gente tem períodos que a gente não tá muito bem emocionalmente. E aí a gente já quer dizer... Isso que acaba com a constância, a gente não ter o emocional muito alinhado, assim, sabe? E quando a gente tem picos, a gente não quer fazer nada. E é até bom tu falar isso, porque a gente também se cobra muito, nós mulheres. Exatamente. E a sociedade já cobra da gente. E sempre lembrando, né? As mulheres, principalmente os homens, eles ainda vão com aquele tonzinho assim. Não é querendo ofender, mas vocês mulheres sempre tem isso. E aí, realmente a gente tem esse período que a gente tá mais para baixo emocionalmente, e a gente se deixa levar por isso. E o que eu quero falar é que, esse 1% melhor, às vezes não é nem de pegar mais peso, é de ir sem vontade. Quando tu não tá com vontade de ir pra academia, mas mesmo assim tu vai, tu ajusta o que tu tem que fazer. Porque, o treino era pra ser uma coisa, só que aí, por exemplo, tinha que treinar quadríceps. Só que eu não tô me sentindo muito bem, aí eu vou e faço superiores. Ou eu vou e faço só uma esteira. Porque ter saído de casa pra ir já ajuda muito. Já te coloca dentro desse hábito, já te coloca dentro de ser constante e não desistir. Tu treina a tua mente de que ir já vai te deixar
1% melhor do que a maioria das pessoas. Porque tu não desistiu. Sim. Foi muito bom tu falar sobre essa questão do emocional, porque eu já tive muito problema com isso. E eu acredito que as pessoas que vão assistir vão se identificar, principalmente mulheres, é claro, porque a gente pensa que a gente que não é capaz, a gente que é fresca, ou a gente que não aguenta, e aí fica se cobrando, e aí quando chega num ponto emocional de que, por exemplo, a gente começa muito, muito animada, e é claro que vai ter um ponto ali no mês, tanto por conta do hormônio, quanto por causa das cobranças que a gente se faz e os outros nos fazem, que a gente vai dar uma declinada. E aí a gente não sabe, é aquela cobrança da felicidade que a gente tem o tempo todo. Se não tá feliz, não tá bom, então tem que estar feliz. E aí você se cobra por não ser feliz e você entra de novo num ciclo onde você, não, eu tenho que estar bem. Claro, eu sou, aí vem a mulher sempre é a salvadora da família, né? Eu sou tudo para essa família, então eu que tenho que estar, eu que tenho que salvar. E aí você de novo se coloca num lugar onde você se cobra, onde você se coloca como alguém que tem que salvar todo mundo e você não se permite só, às vezes, ser você. Tá tudo bem ficar triste. E a tristeza, aí vem outra coisa muito boa da neurociência para que as pessoas entendam que quanto mais você luta contra um pensamento, mais ele te fere. Então, se você está lutando contra aquele pensamento triste de que hoje eu não estou bem, mas você está se cobrando o tempo todo, é como se você estivesse enfiando uma faca em você mesmo. Porque ele não vai passar assim. Aí é quando você aceita, aí você, não, tudo bem, eu aceito que hoje eu não estou bem, eu vou aceitar hoje. Pronto, se torna muito mais fácil o processo de você não levar mais um pouquinho de dor para outro dia, mais um pouquinho de cobrança para outro dia e esperar estourar de novo a bomba. Porque tá focado, né, naquele sentimento negativo. Quando tu foca no sentimento negativo, é como se tu estivesse prestando mais atenção nele e chamando mais daquilo. Então, tipo, tá triste, tá pensando numa tristeza ou pensando num problema e pronto, o problema vem mais daquilo. Exatamente. Inclusive tem, não sei se tu já viu por aí que, tipo, provavelmente já, que quando a galera fala assim, eu vou guardar dinheiro pra alguma emergência, vou guardar dinheiro pra, tipo, pros dias ruins. Então nunca consegue guardar dinheiro porque tá guardando dinheiro já pensando naquilo. Então o que vem? Dias ruins, vem as dificuldades, porque o foco é aquilo. É como se tu estivesse emanando que aquilo viesse. E eu vou te contar uma história bem aqui que você vai... exatamente isso que você falou. Esses dias eu fiz uma consultoria e aí a cliente já chegou assim, eu juntei X valor e estava tudo certo para tal investimento, estava toda contente, porém eu tive um problema com pessoas, enfim, que ela teve que ajudar. E aí ela falou assim, mas graças a Deus que eu tenho. Então, ao mesmo tempo, ela estava com dois sentimentos. Um era de culpa por ter cedido, porque no fundo ela não queria ter que abdicar do trabalho dela para ter que cobrir o problema dos outros. Ela não queria, mas ela fez. Então veio a culpa. E segundo foi essa ideia de, não, mas graças a Deus que eu juntei para uma emergência. E aí o que aparece para ela? Uma emergência para ela cuidar. E aí quando eu falei para ela, vamos só dar um pause bem aqui. Toda vez que você falar, graças a Deus que eu tenho esse dinheiro para cobrir esse problema, acredite, é onde seu cérebro está modulado. Ele só vai pensar, não, junta, que aí quando surgir um problema, tu já tem. E aí você junta com um propósito. Agora, se você começar a modular ele para que ele junte o dinheiro para realmente multiplicar dinheiro, inclusive a outra coisa muito interessante que eu tenho falado muito nas consultorias é que existe a matemática financeira, né? Que é a pessoa, por exemplo, que soma, ou seja, ela sempre guarda, e geralmente ela tem esse pensamento de surgir um problema, eu cubro. E tem a pessoa que multiplica, que é a pessoa que guarda, e em certo momento ela diz assim, agora eu vou multiplicar esse dinheiro que eu guardei. E são dois pensamentos que às vezes precisa de muito balanceamento para dar certo. Vocês são assim no Cervesita, só guardando para problema? Guarda para solução. E para investimento. Que é a nossa solução, é investir. A gente investe para
poder multiplicar. Porque toda vez que a gente foca em um lugarzinho ali, dar uma melhorada ou coloca alguma coisinha nova, a gente chama mais gente. Sim. Gera mais curiosidade e vem mais gente. Sim. Então a gente não guarda para problemas, não. Claro que, tipo, o nome já chama, né? Reserva de emergência. Mas a gente... Eu até te falei uma vez, né? Que a gente tem 2 reservas de emergência. Que é uma que eu chamo de reserva de emergência imediata. E a outra que é a reserva de emergência, que é para ficar ali para quando a gente quiser investir em algo a mais. Ou então, tipo, para cobrir alguma coisa. Então a gente tem 2 que é para salvar mesmo. Sim. Salvar e teve essa que tu falou, que vocês passaram 10 dias fechado. Aí vocês tinham uma reserva para cobrir os gastos que aqueles 10 dias não iriam suprir. E a gente nem precisou usar outra reserva, a gente só usou um pouquinho da imediata, porque a gente tinha dinheiro em caixa. Tinha caixa. Tem caixa. A gente tem um caixa que a gente usa normalmente, tem a reserva imediata e tem a reserva de emergência. Nossa, a melhor coisa que tem é você realmente ter caixa para bancar, porque eu já vi muito cliente que não tem caixa. E aí trabalha para pagar boleto. Inclusive, hoje eu estava falando sobre maquininha com uma cliente, e aí ela falou, tem a opção que a gente coloca aqui na máquina de receber logo e receber com 15 dias. Mas lá eles colocam para receber logo. Eu disse, é porque você não tem caixa, né? Ela falou assim, é porque eu não tenho caixa. Então, até isso, às vezes você quer, não, mas mais barato fica se eu pedir daqui 15 dias, mas teu caixa sustenta? Aí vem a história também de você vender a prazo. Sustenta, teu negócio sustenta vender a prazo? Porque às vezes também o maior problema das pessoas é elas quererem vender a prazo sem conseguir ter caixa para isso. Aí vem o medo de perder cliente. Se eu não vender a prazo, eu perco cliente. Mas se você vender a prazo e der calote, você perde o cliente e o dinheiro. Não são dois problemas? E aí é uma galera que quer colocar um prazo muito grande, né? Tipo, paga em 6 vezes. Poxa, 6 meses é metade de um ano. Sim. Metade de um ano. Ainda bem que a gente não tem esse problema que a alimentação pagou na hora. E o bom lá é que, tipo, como é alimentação e não é um móvel, né? Que é tipo, não é 1.000 e pouco. Sim. Aí a galera paga mais Pix. A gente recebe muito Pix, graças a Deus. Sim, mas voltando lá na constância em relação às questões de fazer e fazer acontecer, eu acho que um maior problema que a gente tem é sonhar muito no curto prazo. De você abrir um negócio, claro que você pode visualizar ele dando certo, mas você se fazer uma pessoa ansiosa para dar certo, porque eu já vi muita gente começando assim com 2 pés na porta, como se fosse render R$1 milhão amanhã. E isso é um problema que baixa a dopamina das pessoas para que elas não sigam tentando e não sigam tendo constância naquilo, e qualquer problema elas desanimam. Não, isso aqui é um problema muito grande, porque elas é como se elas tivessem sonhado muito alto, e aí quando elas veem um problema, aconteceu com vocês? Não, porque a gente sempre soube que a gente ia precisar de tempo para juntar dinheiro, porque a gente começou do zero mesmo, pobres, bem pobres, empreendedora de baixa renda. Sim. A gente brincava que a gente era empreendedora baixa renda, porque a gente começou de nada mesmo, e aí o bom é que o bom é que tipo no decorrer dos dias a gente ia entendendo que ia entrando caixa, a gente ia vendo as coisas crescendo, porque da mesma forma que dívida às vezes é uma bola de neve, o caixa que a gente vai para investir também porque quanto mais tu guarda, mais vai rendendo, se tu colocar em um lugar que rende, claro, aí vai rendendo e aí tu vai vendo aquilo crescer e tu consegue investir depois. Então, tipo, a gente sempre soube que as coisas que a gente ia conseguir era a longo prazo mesmo. Então, nunca foi uma preocupação querer logo. E foi uma coisa pra mim que eu tive que treinar, porque eu sou imediatista. Sim. Sou muito imediatista. E aí... Controladora. Uhum. E aí, tipo... Mas eu acho que em relação às cervejitas, eu sou mais controlada do que Dri. Acho que eu seguro mais ali e fico falando assim, não, a gente vai precisar de tempo pra isso e tal. Amadurecimento também. Porque hoje em dia tu tem uma outra visão. E eu sei onde a gente vai chegar.
E por isso, quando a gente... Sabe aquilo que a gente fala aqui? Quando tu tem certeza de onde tu vai estar, onde tu vai chegar, as coisas só vão se encaminhando. Só dá o primeiro passo que o resto vai se alinhando sozinho. Se movimenta, né? Aí a gente volta para uma questão muito boa também, que é de tomar decisão. Porque às vezes a pessoa desiste porque ela nem tomou a decisão realmente, talvez interna, de eu quero isso, eu me acho bom nisso e consigo superar qualquer obstáculo que venha a partir daí. Não, geralmente ela toma uma decisão de investimento muito baseada no que os outros dizem para ela, que é bom, que dá dinheiro, que funciona, que os pais concordam, porque a gente é dependente dos pais e muitas vezes a gente deixa essa decisão para eles. E aí no meio do caminho é onde a gente se pergunta, muita gente se pergunta, será que é aqui que eu tenho que estar? Será que eu não deveria desistir? E aí vem da decisão que não tomou. Às vezes não sabe qual é o propósito da vida. Tem que decidir e querer, né? Querer com vontade. Inclusive tem um divo, que eu não sei se tu conhece, Sócrates. Não, um pouco. Bem pouquinho. Então, uma vez, ele tava com um dos pupilos dele, discípulos, sei lá como ele chamava, e aí o Divo falava assim, que queria muito aprender com ele, quero muito aprender, eu quero muito chegar no teu nível e tal. E aí Sócrates chamou ele assim, não, vem cá, meu querido, vamos aqui. E aí tinha uma bacia lá de água, aí Sócrates só pegou o pequeno e dentro da água e segurou. E o menino se debatendo, querendo sair, ele segurou. E aí depois ele soltou. Aí ele olhou assim pra Sócrates, tipo assustado, quer me matar, velho. E aí Sócrates falou assim, esperou ele se recuperar e falou assim pra ele, o que mais tu quis enquanto tu tava lá embaixo submerso, o que mais tu quis ali? Ele, a coisa que eu mais quis era eu queria respirar. Aí ele falou assim, então no dia que tu quiser algo da mesma forma que tu quis que tu quis respirar, tu vai conseguir. Teu subconsciente vai te levar a isso. Nossa, que legal, não sabia dessa história não. Bem bacana, uma metáfora muito boa. É igual a história, um pouquinho parecida quando teve a pandemia, que a gente valorizou o pouco, que seria o ar. Aí vem a história do agradecimento, que às vezes você não agradece nem o ar que você respira. Às vezes você está conectado com a reclamação sem perceber. Porque se você não levanta de manhã agradecendo o ar que tu respira e a água que tu bebe e toma banho, talvez você esteja, mesmo sem perceber, nadando no mar de reclamação. Em pouquinhas coisas. Você tem o básico e não percebe que você tem o básico, por exemplo. Aí você começa a entrar num ciclo de reclamação de ainda não tenho isso, ainda estou devendo isso, principalmente pessoas que têm dívidas. Porque aí elas se conectam só com as dívidas. Elas pensam o tempo todo na dívida que elas não cobriram. E às vezes elas esquecem da dívida que elas cobriram, por exemplo. Aí elas não olham para o que elas já fizeram, elas olham para o que está faltando. Então é mais ou menos a mesma analogia. Se você não tem o ar para respirar, se você não agradece pelo ar que você respira, as outras coisas vão ser muito mais difíceis de você agradecer. Porque você não tem noção do pequeno. E como o pequeno é bom. E aí eu vou até entrar num outro ponto muito parecido, que é, às vezes eu já vi clientes aqui que endividado e tudo, com aquela questão de confusão mental. E aí fala assim, eu tenho dinheiro para receber, mas é 50, 100 reais, eu não estou nem colocando vontade nisso. Aí eu falei, nossa, mas pensa bem, se tu não se move para 50, 100 reais, como é que tu vai se mover para 1.000? Como é que 1.000 vai chegar na tua mão? Porque você está tão desmotivado que não quer ir atrás do que ele vende para outros comerciantes, enfim. Então, às vezes a pessoa, vem buscar o dinheiro aqui, porque muito dinheiro em mão que o comerciante tem, né? Vem buscar o dinheiro aqui, às vezes 50, 100 reais. Ele, 50, 100 reais eu não quero não, isso não soluciona o meu problema. Aí foi quando eu falei para ele da importância de ir atrás do pequenininho para chegar no grande.
E aí foi quando ele mudou um pouco a mentalidade dele e conseguiu sair daquele ciclo mental que ele estava, que era de escassez. Tipo, a mente dele já entende que, tipo, o dinheiro não é tão importante assim. Se ele tá ignorando R$50, que pra ele parece pouco, então não é importante. Mas é justamente pela dívida ser tão grande, que já estava ali nos seus 10, 20 mil, 30 mil, que ele, R$50 não é nada. Mas aí você não percebe que se você não vai atrás de R$50, como é que 1.000 chega na tua mão? Exato. Como? Exatamente. É a mesma história do ar. Você não agradece pelo ar que você respira, como é que as outras coisas chegam na tua mão? Não vai chegar. Exatamente. Tu colocou um bloqueio, né? Tu coloca um bloqueio, aí não chega. Não chega nada. Chega, mas chega com muita dificuldade. E tem gente que gosta da dificuldade também, né? Gosta assim, romantiza a dificuldade. É porque a gente foi ensinado também que se não for difícil, não vale. Ainda bem que eu tô tirando isso da minha... Ai, eu gosto de coisa fácil agora. Quanto mais e a outra fácil, coisa muito importante da gente falar para as pessoas é que às vezes a gente se culpa, né? De, eu passei a vida toda sendo ensinada errada, e aí começa a culpar os outros, se culpar, enfim, entra naquele lugar de vítima. Mas eu acredito, e eu entrei muito nisso depois que eu comecei a mudar muito, de entender que eu vim de uma linhagem diferente. Toda a família da minha mãe foi da roça. Então sempre foi aquelas pessoas que entendiam que tinha que sofrer muito para ter o alimento, por exemplo. Pegar sol, enfim, cortar mandioca, fazer a própria comida. Enfim. Plantar a própria comida, né? Plantar, enfim. E a minha avó, parte de pai também, outro sofrimento, uma linhagem pobre de muita gente que nunca teve algo realmente, nunca teve ninguém que prosperou, que realmente foi alguém. E aí eu comecei a olhar e disse, mas a minha linhagem é muito diferente, então tá tudo bem eu ter sido ensinada assim, porque era o que tinha. O que eu posso fazer daqui pra frente? Aí eu vou quebrar anos de padrões que me deixaram. E aí é quando a gente entende que tem que ser constante. E acredite, eu só fui a entender isso esse ano, nesse sentido, porque eu já vinha plantando há muito tempo, já tinha uma outra mentalidade, mas é pra ver como demora a gente dar uma estalada. Mas foi esse ano que me instalou de dizer assim, tá tudo bem eu ter feito até aqui, só que todo o resto que eu tenho para progredir, eu tenho que fazer todos os dias. E eu fazia, mas eu não fazia todos os dias. Por exemplo, eu escrevia, mas eu não escrevia todos os dias. Eu lia, mas eu não lia todos os dias. Mas eu sempre fui muito boa de reter aprendizado. Então, todo esse tempo eu evoluí, eu fiz, mas ao mesmo tempo eu ia parando aqui e acolá, tive meus altos e baixos. E aí esse ano eu falei assim, não, esse ano eu tenho que ser constante, então todo dia eu tenho que fazer. E aí foi quando a constância virou, quando essa ideia de constância virou na minha cabeça, de que tem que fazer todos os dias. E no meu Instagram, eu comecei a ser constante esse ano. 2025, né? No final de 2025. Exatamente, porque eu já estou tentando o Instagram há muito tempo. Eu comecei fazendo um livro sobre TCC. Há muito tempo. E aí veio todo esse processo de ser inconstante. Então eu parei, não é isso que eu quero trabalhar. Aí fui para outra coisa também, não é isso que eu quero trabalhar. E testei várias coisas, até eu chegar nesse, entender que eu queria isso. Aí veio o processo de entender que tinha que fazer todos os dias. E fazer mesmo sem saber se, 10 pessoas viram. Ok, 10 pessoas viram. 100 pessoas viram? Que ótimo, 100 pessoas viram. Mas sem ter medo dos números, de esse aqui não foi bom. Não tô fazendo essa análise mais, eu só posto. E tu sabe que constância é continuar, mesmo que não tenha ninguém olhando, né? Exatamente. É isso, é algo que tu tá fazendo por ti mesmo, não é pra receber aplauso de ninguém. Isso. A gente faz aqui, a gente faz essa troca porque a gente realmente troca conhecimentos. Porque, eu conto alguma história e tu já lembra de outra coisa que tu me conta. Então, é tipo uma troca de informações, uma troca de conhecimento. Então, quem tá ganhando com isso é nós duas. Se tem outra pessoa que vem ganhando com isso também, Lia, claro. Mas... A filmmaker. Mas se, outra pessoa para ver a gente e ela tem o mesmo conhecimento, é vantagem para ela. E que bom que a gente está fazendo parte disso, que a gente está conseguindo alcançar essas pessoas, né? Sim. Mas a princípio é para nós.
Sim. E eu vi, falando em feedback, que a gente já teve tanto o hater quanto as pessoas, os fãs. Porque eu sou o Pablo Marçal de Caru. A gente já teve nosso público que é bom e teve o público com as críticas veladas. Ontem eu tava comentando, né, com os amigos, eu falei, tipo, a gente tava comentando sobre isso da galera falar as coisas, eu falei assim, não, e quando eu comecei a gravar com Deilane, eu falei, Deilane, eu sei o meio que eu convivo, então eu sei que tem gente falando. E aí, tipo, eles, mas eu assisti e eu achei legal, tô gostando. Eu gosto dos cortes, porque eu não tenho paciência pra ver o vídeo todo, mas eu gosto dos cortes. E aí, eu sei que tem gente que gosta, mas também tem gente que tá lá pra, mesmo que não se dá nem o trabalho de ver, pra criticar, porque acontece, né? Sim. Acontece. Mas a crítica, ela sempre, na minha opinião, claro, a crítica, ela sempre vem de alguém seguro. Então, pode acreditar. Hoje em dia eu tenho muito isso, então sempre que eu recebo uma crítica, as pessoas, crítica construtiva. Para mim não existe a crítica construtiva. Existe alguém que pode chegar e dizer assim, olha, eu achei muito legal, mas eu vou te dar uma ideia. Se você achar legal, você absorve e faz. A ideia é essa. Ficaria super legal. Ela te agrega. É diferente dessas críticas veladas de, por exemplo, a piadinha. Ou só mostra, ou só quer, tipo, pontuar a parte negativa. Exatamente, a piadinha, essa parte negativa, ou falar, seria melhor se você estivesse em outro cenário. Nem é assim assado, nem tem convidado. Enfim, ela colocar coisas para te deixar para baixo. Isso aí também não é crítica construtiva. É só alguém inseguro colocando as inseguranças dela em você. E toda pessoa que critica é alguém que não fez nada. Ninguém de cima critica alguém que está um pouquinho mais embaixo. Eu não vou perder tempo com isso. Eles estão preocupados em construir mais do deles. Exatamente. Mais do deles. Exatamente. Só desocupado que passa o tempo. Acontece. É história para contar. É. Mas eu tenho recebido muitos elogios. Assim, quando eu tô na rua, aparece muita gente falando comigo. Eu tô achando super legal. Ainda não assisti todo, mas já assisti metade. Eu vejo os cortes, mas eu também vejo lá no YouTube. Muita gente tem falado comigo e eu me coloco no lugar de estou fazendo diferença na vida de alguém. Eu acho que isso é primordial e foi uma coisa que eu aprendi também quando eu fiz o meu primeiro evento. De não importa quantas, porque a mente sabotadora falou, né? Vendeu 25 ingressos, mas e se não for ninguém? A mente sabotadora falando. Aí eu falei, se não for ninguém, só eu e a minha filmmaker, a gente vai comer tudo que tem lá. Já tá pago. Mas graças a Deus todos foram. E cumpriu o propósito. Muito legal. Ficou pensando... Fiquei, mas é porque eu tava pensando, eu lembrei de outra coisa. Porque sobre isso de mente sabotadora. Porque a gente recebeu recentemente uma proposta para fazerem um aniversário no Cervezitas. E aí, só que tipo, a Prisem sempre, toda vez que alguém tocava nesse assunto, eu disse, não, eles não vão querer pagar o que a gente faria num dia, então nem vale a pena. Tipo, a gente já tava decidindo pela pessoa. A gente já decidia pela pessoa. E aí, eu falei assim, não, quer saber? Vou pegar... Foi na época que Dri tava doente, então a gente nem conseguiu conversar com a pessoa logo. Vou pegar o número dessa pessoa, vou montar um cardápio especial pra ela e tal. E aí eu vou ver o que ela fala e vou falar quanto vai ser. Se ela quiser, ela sustenta. Se não, é isso. A gente vai estar aberto do mesmo jeito. Porque assim, a partir do momento que a pessoa chegar no teu estabelecimento e fala, eu quero exclusividade. Ela vai ter que sustentar a exclusividade, certo? Sim, claro. E aí, tipo, foi que eu fiz, a gente fez um orçamento e mandou. E tipo, não pediu nem desconto, sabe? E aí, caramba, era a gente se limitando o tempo todo. Porque já teve essas oportunidades. Já aconteceu de, tipo, já fizeram aniversário lá, já quiseram aniversário, tipo, fechado. Só que a gente não tinha nem... A gente já tava se limitando tanto que a gente não teve nem ideia de como... Fazer a proposta. De como fazer proposta, de como montar.
E aí, tipo, pra moça, aniversário de criança, ela foi. Aí eu falei assim: não, a gente tem até um telão, que é aquele telão que a gente usou pro. Sim. A gente tem até um telão, a gente deixa o telão rodando lá, os desenhos das crianças e tal. Aí eu falei assim: a gente dá conta do. Eu dou conta da limpeza, a gente dá conta de servir, a gente dá conta da comida, mas decoração a gente não faz. Sim. Era outra coisa que, tipo, eu também, ninguém vai querer se a gente não decorar, porque o espaço do lado do Luiz, ele faz tudo, Sim, né? sim. E aí ela. E aí, tipo, a gente decidindo porque a gente colocava dificuldades que nem o cliente colocou. Então é isso, de mente sabotadora. Muito mente sabotadora, falta de merecimento, falta de alto valor, de entender que realmente tu entrega um produto bom, um serviço bom. Tava tudo ali ainda dentro da caixolinha, e quando tu expandiu consciência, foi que tu falou assim, tá tudo bem, eu mandar a proposta, ela não quer, vai funcionar igual. A gente vai abrir igual, porque o que a gente fala? A gente colocou um valor dentro do... Principalmente porque é a primeira vez, e o que eu vou fazer? Eu vou já usar material para divulgar outros, né? E aí, tipo, o que ela ainda ou não ia ser o faturamento que a gente faz normalmente. Sim. E aí, a gente mandou para ela aceitou. Agora a gente vai investir, porque acabou que a gente liberou outra renda, outra fonte de renda dentro de uma estrutura que a gente já tinha. E é isso que a gente tem que fazer às vezes com o queijo. Se a gente já tem um negócio, faz ele dar uma outra rentabilidade de outra forma, né? Rentabilizar de outra forma. Isso, porque quando tu fica preso só a uma coisa, aí você começa a colocar crenças nela. Que aí vem a questão do período. Muita gente tem o medo do inverno aqui, principalmente vocês que trabalham com comida, com festas, etc. Então, sempre está se preparando para o inverno. Já vi vários clientes falando aqui pra mim, agora vai chegar o inverno, vai ser um mês parado. E aí, o que ela coloca dentro da mente dela? É de que não vai ter. Que dali parou ali, estagnou ali. Então ela não vê outras formas de como é que eu faço pra não ser dessa forma nesse inverno. A pandemia tá aí pra contar a história. Todo mundo pensava que tudo ia parar. Foi a época que mais vendeu. Vendeu cursos, vendeu roupas, vendeu comida, vendeu bebida aos montes, vendeu até festa clandestina. Eu vendia na época que eu tava trabalhando em uma ótica, eu vendia óculos escuros. Ninguém podia sair, eu vendia óculos escuros na pandemia. Exatamente. Então é toda essa expansão de consciência que às vezes as pessoas não têm. Elas estão presas aos padrões que elas mesmas se colocaram, que alguém colocou na mente delas. E ali ela fica sustentando até o final, como era o caso de vocês. De sustentar a ideia de ninguém vai pagar o nosso preço. Mas vocês nem tentaram. Exatamente, a gente não tentava. E é real, a gente não tentava mesmo. Sim. Porque, tipo, quando as pessoas falavam, aí eu disse, não tem como, tu não vai... Não tem como, porque normalmente não querem bancar. A gente já fala, ninguém banca, ninguém quer bancar o que a gente fatura numa noite. Porque normalmente quero fazer uma festa, mas eu quero sábado ou domingo. Os nossos dias mais fortes. Sim. E aí a gente fala logo, tipo, não acho que não banca. E a gente já pensa assim, vai perder cliente. Não, tipo, é só suprir aqui, que é exclusividade, tu vai suprir todos os outros clientes que eu ia receber. E tem cliente pra tudo, eu te digo com toda certeza, tem cliente pra tudo. Inclusive até no evento que eu tive, uma das meninas estava lá, ela falou assim, eu não coloco esse tipo de produto em festa, de fazer combo, de entregar esse produto de uma outra maneira, porque aqui ninguém paga. Eu falei assim, aqui tem muita gente que paga por serviço bom, porque tem aquela crença da cidade pequena. Aqui tem muita gente que paga por serviço bom, por serviço de alto ticket, por produto de boa qualidade e que preza de, nossa, foi muito bom, eu vou pagar o que vale. Por quê? Porque tem muita gente que sai daqui, vai para São Luís, vai para Belém, vai para outros lugares, encontrar restaurantes muito melhores e aí elas pagam o preço. Tem gente que paga R$500 no almoço, num restaurante chique. Aí você fala, mas é porque é em Belém. Não, é porque ela não tem aqui. Se ela tivesse aqui, obviamente que ela estaria aqui. Mas não sustenta por muito tempo que ela vai enjoar. Ok, então faz um sazonal. Começa a fazer de outra forma, apresenta teu produto de outra forma, faz para aniversário, faz para evento, mas testa.
É igual a gente sempre tem coisa nova. Ninguém vai enjoar totalmente cervejitas porque vai ter sempre algo novo ali. Exatamente. E aí, pra período, tipo, tu falou do inverno, a gente já tem ideias pro inverno. Pronto. Porque a gente tem que Inclusive aproveitar. ainda não chegou, né? Cadê? Pois é. Ainda não apareceu. E eu falei assim, vai começar a chover, janeirão só vai ser de madrugada, quando eu estiver lá no meio, louca. Só assim que vai chover. Enquanto eu estiver atendendo, não vai chover nada, vai cair uma gota. Ai, e é isso, eu tô profetizando e vai dar certo. Sim, mas o cardápio do inverno tá pronto. Do meu cardápio? Cardápio lá do cervejitas do inverno. Tá aqui. Ah, tá. Eu vou lá depois pra mim experimentar. É só. Mas é tipo, só depois de janeirão. Porque pra janeirão a gente tá muito focado no Tardezita. Sim, tu sim. vai lá, né? Vai sair de casa. Vai sair de casa, vai conseguir ter esse efeito. Vai sair de casa. Pra quem não sabe, eu não gosto muito. Então a gente vai encerrar nosso pod por aqui. E a gente volta na semana que vem com outro conteúdo, com mais coisas legais para agregar a vida de vocês. Mais um assuntinho. Exatamente. E até logo, obrigada. Tchau.